Boa tarde, gente amiga, chegando para vocês falando sobre um tema que as pessoas nomeiam os dias, mas na verdade o ser humano não teria um dia específico, seriam todos os dias. E hoje é comemorado anualmente o Dia do Homem. Era! Tudo bem, gente? Tudo bom? Que bom, né? Pelo menos um dia comemorado ao homem, né? Dado o devido valor a todos os homens, né? Todo o valor que a mulher tem que dar. Mas sempre lembrando um detalhe, né? Atrás de um grande homem, o que tem? Que é um ditado que eu acho horrível. Uma grande mulher. Eu acho que o ditado não deveria ser isso. Eu acho que ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher. Chamar a atenção para os cuidados da saúde masculina é um dos principais motivos que se comemora o Dia Internacional do Homem. Além de outros objetivos, como a conscientização da igualdade entre gêneros, que é o que o pai Mário está falando, e o destaque dos papéis positivos do homem na sociedade. Essa data foi comemorada pela primeira vez em 99, em Trinidad e Tobago, promovida pelo Dr. Jeremy, nem vou tentar aqui, Tiluskin, e com apoio da ONU. Principais objetivos do Dia Internacional do Homem, que é bem importante aí nós discutirmos sobre eles e termos uma consciência sobre isso. Melhoria da educação entre os homens, luta contra a tolerância da violência entre homens e meninos, né? Melhoria na expectativa da vida dos homens, focar na importância da paternidade nos modelos paternos ou masculinos, que eu já vi que isso mudou muito na última década. Conscientização pelos cuidados da saúde masculina e ajuda psicológica para os homens. Eu acho interessante porque se fala muito sobre mulheres, mas também existe esse caráter do homem na prevenção da saúde, na educação, na consciência da paternidade. A situação homem, existe a própria discriminação do próprio homem em relação ao machismo, né? Sobre determinadas situações. Por exemplo, o homem ele é todo cheio de dedos, eu vou usar palavras bem popular, todo cheio de dedos, por exemplo, para fazer um exame de prevenção ao câncer de próstata. E hoje existe, nós já demos essa informação, várias formas de detectar previamente o câncer de próstata, né? Por exemplo, outra situação, na vaidade de um homem, certo? O homem, quando entra numa loja de departamentos para comprar uma roupa, alguma coisa assim, ele é todo... Você acha mais meticuloso? Não meticuloso, mas ele fica todo inibido, ele é mais tímido para esse tipo de situação, porque vem aquela palavra do machismo. E a outra situação, por exemplo, um homem entrar num salão de beleza. Tanto hoje, que é um crescimento muito grande das barbearias, né? Muito, muito, muito. Hoje nós temos várias barbearias em Porto Alegre. Até eu quero mandar um grande abraço para o pessoal da La Máfia, onde eu corto o meu cabelo, que é uma barbearia específica para isso. E outro salão daí também de beleza masculina, que tem depilação masculina, né? Hidratação de pele, hidratação de cabelo. Os cuidados. Os cuidados. Com a pele masculina. Porque o homem tem que entender que ele não é mais um Neandertal. Né? O homem, não o homem aspecto mundial, né? Homens e mulheres, né? Humanidade. Ele tem que entender que ele não é mais um Neandertal. O fato dele comprar um perfume, comprar uma roupa, dele ter mais cuidados, isso é uma abertura ampla. Isso não deixa ele mais afeminado. Mas em hipótese alguma, até porque todo homem deve ter um lado feminino, sim, para poder entender melhor a mulher. Para poder entender melhor a filha, para poder entender melhor a cunhada, a sogra, ele tem que ter esse tato, esse tino, certo? E ser hoje o Dia Internacional do Homem, parabéns a todos os homens que sabem serem homens, que sabem respeitar uma mulher, que sabem respeitar uma criança, que sabem respeitar as outras pessoas, que sabem ser e ter a dignidade de ser homem. E quando nós falamos em masculinidade, nós também falamos muito sobre presentes e coisas que a gente pode presentear o homem. E as flores estão em primeiro lugar. Todo mundo diz que o cravo seria a flor ideal para o homem, né? E as rosas para mulheres. E acho interessante que neste arranjo que a Rosa de Saron nos mandou, está bem ligado ao bará. Inclusive ela colocou um vulto aqui, né, do bará, marcando essa dubiedade, o homem e a mulher, o equilíbrio entre os gêneros e também da energia entre os gêneros.
E o pessoal que está aí perguntando, mas eu queria presentear um homem agora final de ano, meu chefe, meu pai. Tá aí, fala o tema que você busca, de que maneira você quer, e a Helena da Rosa de Saron vai lhe ajudar. 3062-5847. E você tem ali dicas dela, inclusive, para que você possa fazer aquele presente personalizado. Esse aqui ela nos trouxe essa semana, até porque o pessoal está pedindo muito para saber mais sobre crescimento, prosperidade e a espiritualidade. Então ela trouxe com o vulto de Bará, né, na inspiração do artista, e com as flores relacionadas ao simbolismo do homem e da mulher. Agora, a gente também sabe que muitas vezes o homem tem uma posição ainda muito onipotente. E quando nós falamos da saúde do homem, nós também temos que falar sobre a prevenção de doenças. E uma grande prevenção é o HIV, né? Ainda existe um alto índice masculino de pessoas portadoras do vírus HIV. E, na verdade, existe uma relação bem diferente do HIV e do soro positivo. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, devido a uma declaração que o Charlie Sheen, vocês sabem quem é o Charlie Sheen? Aquele artista que fez o último filme dele, foi que nós temos aqui no Brasil, 2 Homens e Meio, né? Que nós soubemos do Charlie Sheen, ele fez vários filmes. Fez vários, ele é comediante, ele tem uma série que ele tem, que são 2 irmãos e o sobrinho. 2 Homens e Meio, que é um seriado, né? É um seriado. Ele fez Top Gun também, né? Então ele fez vários, fez vários filmes, tanto comédia também quanto ação, né? Pois é, ele estaria sofrendo extorsão de pessoas próximas e teria pago milhões para que a informação que eu vou passar para vocês não fosse divulgada. Charlie Sheen revela que é portador do vírus HIV. E você pode ver essas informações através do nosso Facebook. Tá? A gente compartilha as notícias, Ana sempre compartilha as notícias lá no Vivina TV. Curte o Vivina TV e, né, vai ter todas as notícias que a gente traz aqui para vocês. E olha só, após declarar que faria um grande anúncio ao programa todo aí da NBC, o ator norte-americano Charlie Sheen revelou na manhã da terça-feira que é portador do vírus HIV. Ao apresentador Matt Lauer, Sheen relatou que foi diagnosticado há 4 anos, que não sabe como contraiu a condição e que jamais mentiu a respeito do assunto para suas parceiras sexuais. Começou com o que eu acreditava ser uma enxaqueca, ele relata. Eu achava que tinha um tumor cerebral. Pensava que estava acabado. O ator contou sobre o diagnóstico e algumas pessoas de seu círculo de confiança. Mas mesmo assim, teria gasto milhões de dólares tentando que as pessoas não revelassem em público, né? O médico de Sheen confirmou o diagnóstico, mas afirma que apesar de ser soro positivo, o ator não tem AIDS. E a pessoa, mas quem tem AIDS é soro positivo? Pode ser soro positivo sem ter AIDS? Ana, é uma boa abordagem da gente trazer um especialista, tá? Embora as doenças sejam interligadas, elas têm sim diferença entre si. Ele foi imediatamente posto em tratamento com remédios antivirais que suprimiram o vírus da AIDS. A principal preocupação com Charlie, com o paciente, é o abuso de substâncias, que a gente já sabe quais são, né? E a depressão advinda da doença, mais do que os possíveis efeitos do HIV em encurtar sua vida, o que não acontecerá, diz o médico dele. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, doença causada pela contaminação através do retrovírus HIV-1 e HIV-2. Com ela, o portador do vírus passa a registrar o aparecimento das doenças oportunistas, devido à queda da imunidade causada pelo HIV. Então, existe diferença entre soro positivo e HIV. Agora, você e já fazemos então essa chamada também para o Dia do Homem, falando sobre saúde, homens e mulheres, né? Você que gostaria de fazer o exame para saber se você tem a AIDS, né? Ou se você é portador do vírus HIV, ou saber mais sobre essa diferença, sobre as reações, o tipo de tratamento, quanto mais cedo feito, mais qualidade de vida vocês têm,
existem vários pontos no estado que fazem os exames gratuitamente. Nós temos no GC para passar para o pessoal, Ana, Leandro, coloca para mim então para que eu possa localizar. Olha ali, ó, Hospital Conceição, que é na Avenida Francisco Trem, Sanatório Partenon, que é na Avenida Bento Gonçalves, 3.722. E temos mais um? Colocou ali, esses dois, mas nós temos quase 10 pontos. Tem mais um que é na frente do Centro de Saúde, modelo ali perto da estátua do Bento Gonçalves. O dermatologia, né? Dermatologia, que ali faz o exame na hora também. Tanto para HIV quanto para hepatite C. E eu acho que isso é bem importante, porque assim, Charlie Sheen diz que não sabe como adquiriu. Mas, na verdade, o soro positivo pode ser adquirido de diversas formas, né? Exatamente, de diversas formas. E a informação é a base para que você possa ter uma qualidade de vida. Aquela ideia de que quem tinha AIDS tinha o atestado de óbito junto, não é verdade, certo? Pelo contrário, existem tratamentos que fazem com que você tenha uma vida normal. Quem tem diabetes não tem que tomar medicação? Sim, totalmente. Quem tem pressão alta não tem medicação? Uhum. Até o Yuri fez um pedido para nós ali, para a gente chamar aí a imagem que ele vai mostrar para nós depois dali, em relação aos pontos de tratamento, né, Yuri? Aos pontos de tratamento. Então vai ficar aí para você. Diagnóstico e tratamento. Então vai ficar aí para você no vídeo, então vai assistindo aí, acompanhando, e até por um outro motivo também, né, Viviane? As pessoas têm que se conscientizar de uma outra situação. O vírus HIV, certo? De todas as formas dele, ele é contraído, né, através de contágio, ok? Mas existem outros tipos de doença também, que você falou muito bem, que são as hepatites, que é a sífilis, que é a doenças sexualmente transmissíveis que podem ser feitos os exames também em alguns pontos aqui em Porto Alegre e que tem que ter um cuidado muito maior. Hoje, nós sabemos que a AIDS mata muito menos do que outras doenças. Que o câncer, por exemplo. Era o exemplo que eu ia usar. Nos anos 80, quando apareceu a AIDS, que foi declarada, tu sabia das pessoas, vulgo, né, pelo estado físico das pessoas, porque não existia um tratamento ainda como é hoje em dia. Hoje em dia, quem é portador da síndrome, certo? Ele não mostra no rosto, mas ele tem todo um cuidado, sim. Consigo mesmo, né? Consigo mesmo. É o ambulatório de dermatologia sanitária, que fica na Avenida João Pessoa, 1327. Este mesmo. Também temos aqui o Hospital Santa Marta, na Rua Capitão Montanha, 27. E na área metropolitana, que são, na verdade, gente, o diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue. Os testes são realizados de graça pelo SUS, nas unidades de rede pública e nos centros de testagem e aconselhamento, CTA, que é o que eu indico melhor para vocês. Nesses centros há um processamento de aconselhamento antes e depois do teste para ajudar o paciente. Então nós temos em Alvorada, na Rua Alberto de Souza Feijó, 147. Temos em Cachoeirinha, na Rua Décio Martins Costa, 464. Em Canoas, na Rua Frei Orlando, 141. Em Eldorado do Sul, na Rua José Batori Rodrigues, 52. Em Esteio, na Rua Dom Pedro, 846. Em Gravataí, na Rua Otávio Chemes, 438, parada 76. Em Guaíba, na Rua Serafim Silva, 160. Em Novo Hamburgo, na Rua General Osório, Rua Central, 868. São Leopoldo, na Rua São Francisco, 419. Em Sapucaia, Rua Pinheiro Machado, 331. E em Viamão, na Rua Ângelo Silveira, 170. São os pontos, né, das CTAs da capital e da região metropolitana. Reconheceu da sua região a rua? Pode ir lá no centro de aconselhamento, né, e teste sobre o HIV e doenças sexualmente transmissíveis. É importante para a sua saúde e para a saúde das pessoas que convivem com você. Agora, nós trouxemos esse tema, por quê? Porque é um ator, é famoso, né? Fez vários filmes. Nós tivemos aquele outro ator também que cometeu suicídio e que fazia comédias, que era o, né? Me fugiu o nome dele, mas que fazia o doutor, fazia um papel de doutor na cura do câncer, que ajudava. E, de repente, a preocupação com a depressão maior até do que com a AIDS. E homens têm depressão. Homens também entram em depressão. Robert Williams. Entram em depressão e também precisam tratar desta forma.
porque pode ter também oscilações hormonais, porque o homem tem oscilações hormonais, não é a idade do lobo, tá? Não é os 50 anos, são as alterações hormonais. E também temos que nos preocupar com a depressão masculina. Eu tenho vários pedidos de orientação aqui referente a homens que estão em aposentadoria, homens que se separaram, homens que buscam um novo mercado de trabalho, mas a gente tem que se preocupar principalmente com a saúde e com a força dessas pessoas que estão buscando ajuda. Às vezes, numa consulta, infelizmente, nós temos que trazer essa informação, não do tipo de doença, né? Não, você tem HIV, ou você tem... Não, mas que a gente faz a referência a buscar um posto médico, a buscar um auxílio médico, e isso é importante. Por quê? Porque a doença física, ela dá sinais no campo espiritual. E no campo espiritual, dá sinais na parte física. Então, dizer que nunca se sentiu mal e, de repente, através de uma orientação, conseguiu solucionar um problema, seria banalizar muitas vezes a orientação. E através do jogo de búzios a gente consegue trazer essa informação. Exatamente, você colocou um ponto bem verdadeiro. O teu problema, a saúde, pode sim e aparecer bastante durante a tua espiritualidade, e muito. Tá? Problemas com a tua espiritualidade pode acarretar alguns problemas sérios com a tua saúde. Então, um jogo de búzio, Viviane, quando se joga um búzio, por exemplo, vamos continuar nesse exemplo do HIV, infelizmente, né? Quando tu joga um búzio, quando tu estás com um tratamento com uma pessoa que tem um HIV, o fortalecimento para essa pessoa, através de um jogo de búzio, de um axé para a saúde, de um axé para manter a saúde dessa pessoa, é muito importante. Fortalecendo o próprio espiritual, né? Exato, porque a AIDS não tem cura. Não certo? tem tratamento. Ela tem um tratamento. E a partir do tratamento você vive muito bem. Agora, você tem que cuidar o seu espírito, cuidar a sua alma para lhe ajudar a combater as doenças, certo? Que acabam sendo intensificadas por causa do vírus do HIV. Sim, que uma pneumonia, exato, uma tuberculose. Exatamente. Desculpa eu voltar a esse assunto. Alguns tipos de herpes. Alguns tipos de herpes, alguns tipos de sífilis, né? Mas são doenças que precisam ser tratadas. E dentro do espiritual pode ter essa ajuda para combater essas doenças. E até para fortalecer a ideia do crescimento e da continuidade da vida. Porque exatamente. A vida não se resume a somente um corpo, e sim tudo aquilo que a pessoa reflete na vida e nas suas atitudes. E até vou deixando claro aqui para vocês que no dia 9 de dezembro, a limpeza de final de ano tradicional virá acompanhada de um axé para a saúde. Então, o pessoal que já tem um problema de saúde contínua, né, sistemática, até de imunidade, o dia ideal para a limpeza de final de ano será o dia 9. Por que a gente está explicando isso para vocês? Porque a limpeza de final de ano na casa de Iansã e Oxalá, ela é diferenciada. Ela tem a limpeza de final de ano tradicional e a cada dia, serão 15 dias programados, a cada dia nós estaremos fazendo para você um axé especial. E nesse axé especial, alguns orixás serão mais reverenciados, para que a gente possa trabalhar a energia daquela pessoa e a necessidade. Se a pessoa quer fazer, então, uma limpeza de final de ano e sabe que tem um problema de saúde, que gostaria que em 2016 estivesse mais preparado para lidar com ele, vai ser no dia 9, tá bom? Agora eu tenho aqui mais perguntas, Pai Mário, e é para os búzios. Olha só, eu tenho um amigo aqui que nos escreveu, ele assistiu o programa no YouTube. E é interessante, porque lá no YouTube, /Vivina TV, é isso, Yuri? É? Vivina TV, você vai começar a ter programas ao vivo a partir da quinta-feira que vem. Num determinado horário, que não vai ser no mesmo horário. A gente vai divulgar direitinho para vocês, mas vai lá e te inscreve na página do YouTube. Não entra só, te inscreve. Você pede ali, você faz a sua conta do YouTube, procura Vivina TV e se inscreve no canal. Não tem custo para a pessoa, né? Não tem custo algum. Não tem então custo se algum, inscreve, e é bem fácil. Se inscreve ali e aí todos os vídeos que nós colocarmos, inclusive os programas ao vivo, o horário dos programas ao vivo pela internet, pelo YouTube, você vai ter acesso. Né? Até podendo participar ao vivo.
O pessoal pediu, a gente foi buscando aí maneiras para se informar e participar. Pode ter o chat. Nós não temos o endereço, GC, do endereço do YouTube? Ainda não? Ainda não, né? Amanhã nós já vamos estar pronto. Já vamos estar pronto até mostrar para você o caminho que pode ser feito, como você pode chegar para se inscrever no YouTube. Cada vez que houver um vídeo... Na verdade, na segunda-feira, né? É, na segunda-feira, é isso? Segunda-feira? É. Poxa vida. Então, na segunda-feira você vai receber. No programa nós vamos falar para você e mostrar o caminho direitinho, que daí na quinta-feira nós vamos fazer a primeira transmissão ao vivo do programa Vivina TV através do YouTube. Então te inscreve no canal, tá bom? YouTube/Vivina TV, te inscreve no canal. Pai Mário, a pergunta desse meu amigo é o seguinte: Vivi, me separei há 2 anos, mas a minha ex-esposa não quer assinar o divórcio, porque não quer a partilha de bens. Temos uma casa em comum, no qual ela ficou morando. Ok? Ele se separou e ele saiu. Mas como os negócios esse ano foram muito difíceis, preciso da minha parte até para poder reconstruir a minha vida e pago pensão aos nossos filhos. O que me preocupa? Ela não quer assinar o divórcio e sei que isso pode demorar muito tempo. O que passa na cabeça dela? Não, é certo que nós não voltaremos. Ela já tem outra pessoa. Eu já não tenho mais outra pessoa. Acho que ele tinha e terminou. Mas gostaria realmente de desenrolar a minha vida. Será que eu terei essa chance em 2016? O nome dele é Jaime e tem 56 anos. Cada um já reconstruiu sua vida, mas ficou a discussão ali da casa, né? Mas a questão aqui, ó, em ação respondendo, e Bará da mesma forma. O que está acontecendo nessa questão? Na realidade, ela quer ficar com todos os bens. Porque só tem a casa. Mas diferente. Ela quer ficar com o bem que é a casa. Exatamente, não quer deixar para ele. Porque ela se acha, ela acha que ela tem os direitos por ter sido esposa. E isso é uma coisa que tem que ver, tem que ser interpretada através de um juiz, quem tem direito ao quê. Não por ela ser esposa, por ele ser esposa. Ela não quer assinar o divórcio, ela vai exatamente. Pedir litígio. Não é esse o motivo que ela não quer assinar o divórcio. Porque esse é um assunto... Vai ter que partilhar, né? Mas esse é um assunto que, sinceramente, já deveria ter sido partilhado. É que como eles têm filhos, pelo que eu entendi, ele queria fazer uma coisa amigável. Se tem chance de ser... terminar essa relação. Não tem a mínima. O que eu entendo dele aqui, porque ele escreveu bastante coisa, diz o seguinte: eu gostaria de fechar essa porta da minha vida para recomeçar, para começar uma vida nova. Virar a página, né? É o que ele quer. Mas não tem como. E ela não aceita. Não aceita e isso vai partilha judicial. Questões financeiras, não por sentimento por ele. Muito mais por avareza. Muito mais por avareza. E não seria uma maneira dele estar buscando uma vingança dela já ter se encaminhado com outra pessoa? Aparece de ela estar buscando a vingança. Não, ele. Porque ela ficou com a casa. Não, mas ele não tem por que buscar a vingança. Na realidade, o que ele quer é o direito dele. O que ele quer é o direito dele. Ele pode abrir mão do direito dele em relação aos filhos. Mas aí ele tem que falar isso, né? Mas agora ela não quer dar o divórcio para ele. É só dinheiro mesmo. É financeiro. É financeiro e birra. Financeiro e birra. Porque ele disse que os negócios dele também não foram bons em 2015. Tem chance de melhora para 2016? Vocês viram que dentro de uma pessoa aqui eu estou falando várias perguntas, porque as consultas ocorrem assim. Você vai ser avaliado num total, né, gente? Mas ele está vivendo em um passado. Ele está vivendo no passado, por isso que esse ano os negócios dele não foi bom. Ele está vivendo em um passado. E o passado que ele está vivendo é um passado que não é concreto. Ele está esperando coisas para poder administrar a vida no futuro. E, na realidade, ele não tem que esperar algo para administrar a vida no futuro. Ele não está vivendo hoje, né? Ele não está vivendo hoje. Ele não pode esperar, eu vou esperar receber determinadas coisas para mim ter aquisições de futuro. Aí ele fica parado esperando as coisas caírem do céu. E que não vai cair, pelo menos. Aí não é uma culpa da ex-esposa, é culpa dele. É culpa dele que perdeu o tino e o senso do futuro dele. Amigo, vamos viver o hoje, vamos acordar, vamos despertar, vamos acrescer a nossa vida. Olha só, muitas vezes é necessário um ebó, um axé para Oxalá, ou até mesmo para o Bará. Isso que vai definir o búzio na sua consulta. E você vai aproveitar, porque a partir de amanhã, quem consultar vai ganhar um patuá já muito fofo de presente. Olha aqui, ó. Consultou, ganha o patuá. Isso é presente. Que nesse caso, esse amigo já é de boa sorte, né?
De boa sorte. Para com a mãozinha, mãe Viviane, que senão eles não conseguem pegar direitinho lá, tá? Esse amigo já vai ser de boa sorte já em receber um patuá, e esse patuá, apesar de estar no saquinho e tudo mais, lacrado. ele já foi trabalhado por nosco. Por nosco é ótimo. Por nosco é bom. Por nosco ninguém por Esse nosco. aqui tem uma ferradura, tem o símbolo do papel moeda, tem o trevo e tem a pimentinha para olho grande. Então, quer dizer, cada um tem também uma energia. Mas quem consultar a partir de amanhã tem esse presentinho já aí, que é um mimo, nossa lembrancinha de final de ano para as pessoas que consultarem a partir de amanhã. E, além disso, você também tem desconto no valor da consulta. Quem ligar até às 18 horas ganha um descontaço, certo? Telefone para você agendar a sua consulta com o Pai Mário de Oxalá ou com Viviane de Ançã. 3084-3434. Lembrando que hoje nós vamos dar continuidade àqueles assuntos do Exu que nós tivemos no último programa que eu estava aqui com a senhora. Eu já estou entrando aqui na segunda pergunta. Vamos Afinal, lá. Dia do Homem, hoje já estamos dando prioridade aos homens que participaram através do Facebook, né, que curtiram a página Vivina TV. Pai Mário, trabalhei durante 10 anos em uma casa onde eu recebia o Exu Tiriri. Coitado, Tiriri. Coitado, Tiriri. Coitado, Tiriri. Me afastei porque minha atual esposa não gosta da religião e diz que ele bebia muito e conversava muito com as pombagiras. Óbvio que eu sei que é ciúmes. Não conseguiu separar a ideia do espiritual do material, mas então isso é a doutrina da casa também, né? Vamos lá. Vamos ver o que problema do nosso amigo. Tenho paixão pela religião. Meu Exu me ajudava muito em questões profissionais, pois trabalho na rua. Eu sou vigilante e trabalho também na segurança de shows. Desde que me afastei do trabalho espiritual, a queda do orçamento foi drástica. Se o Exu ajudava e protegia ele, não até esteja protegendo ainda, né? Mas com porque a preservação da vida, então... mas tem limitações sérias aí, né? Pergunto, conseguirei trazer ela para o entendimento do povo de Quimbanda? É uma pergunta. Conseguirei retornar a trabalhar com meu Tiriri em uma casa séria? Ele já falou que saiu por causa da mulher, não foi por causa, nenhum problema na casa. Terceiro, terei condições de melhorar o meu trabalho, pois estou realmente trabalhando somente uma vez por semana, enquanto trabalhava 6 dias por semana. Antes de eu jogar búzio para saber a questão futuro dele, não a questão simplesmente religiosa, começamos por uma situação que é muito corriqueira, tá? Ciúmes dentro de uma casa de religião, entre marido e mulher, porque o Exu, porque a pombagira. Por quê? Porque essas pessoas estão muito mal orientadas o que é um Exu e o que é uma pombagira. A mulher dele, no A caso. mulher dele entender o que é. Mas usa o aparelho do meu marido, usa o aparelho da minha esposa. Ok, mas tem que compreender que quando um Exu e uma pombagira estão conversando, eles não estão falando bobagem nem marcando encontro. Certo? Isso estou falando de entidades sérias. Estou falando de entidades sérias. Esta casa, ele disse, vou encontrar uma casa séria. E quem disse que essa casa onde ele estava não era séria? Porque eu acho que ela não quer que ele volte para essa casa. Não, ele não quer que ele volte para a religião. Para a religião. Para a religião. Porque, sinceramente, afastar uma pessoa da religião por ciúmes, ela já começa com uma venda muito grande nos seus olhos. Não querer enxergar. Meu amigo, compreendo do que o teu Exu não esteja te ajudando financeiramente, porque eles se magoam também. Pode estar acontecendo, que ele não diz aí, até briga familiar, certo? Por quê? Porque o Exu acaba retirando todinha a sua energia de proteção sobre algumas coisas. Mas a segurança de vida dele, o retorno dele para a religião, vou ver agora aqui. Porque ele acredita que pode ser uma relação assim. Ele sempre pedia proteção para a entidade, para os locais onde ele trabalhava. Como ele não está mais cuidando da entidade, não está mais trabalhando com a entidade, esses locais que ele trabalhava pararam de contratá-lo. Mas pode haver alguma relação? A segurança para ele, pessoal, continua. Agora, que pode haver a relação, sim, porque um Exu, quando ele se magoa, eu não vou te dar condições para ti, porque eu não vou dar para tua mulher que não gosta de mim. Entendeu? Literalmente, infelizmente. Infelizmente, por que eu vou te ajudar se essa pessoa que vai estar ao teu lado, como diz o ditado, periquito come milho, papagaio leva fama?
E o Exu tem essa mágoa e tem isso sim. Por isso que a gente diz que o Exu é muito próximo do ser humano. Dentro da hierarquia, o Exu é mais próximo do ser humano. Então ele tem essas mágoas, tem esse sentimento. Quando tu trata bem o teu Exu, quando tu dá o melhor para ele, olha bem, aspas, abre aspas, o melhor para a sua entidade não é a melhor roupa, a melhor bebida, ou o melhor chapéu, ou o melhor isso, o melhor aquilo. Mas sim o melhor para o Exu, o que é? Respeito, o amor, o companheirismo e a credibilidade. São 4 elementos que é essencial para o Exu. Se o Exu tiver isso, você não precisa fazer um ebó para ele, você não precisa fazer determinadas coisas para ele com o tempo, porque ele vai estar ao seu lado. E nesse caso dele aí, o Exu pode estar magoado e não dar o financeiro para ele para não ajudar ela. Entendeu? E eles fazem isso. E existe essa mágoa, infelizmente. Infelizmente. Iemanjá, marcando o ano que vem, ano de Iemanjá. Sim, certo? 2016. É um dos orixás que tem um poder sobre o Exu muito grande. Tá? E Iemanjá marcando que o grande problema dela, certo, é os ciúmes, sim, e loucura da cabeça dela. Porque ele diz que é tudo por ciúmes. Tudo por ciúmes e loucura da cabeça dela, porque tanto a casa que ele estava, quanto o Exu dele, muito sinceros. Muito sinceros e muito verdadeiros. Só que aos olhos dela, a interpretação dos olhos dela, pelo não conhecimento ou não querer conhecer, levou a esse ponto para eles. E fato financeiro dele completamente fechado. E o culpado do financeiro fechado não é nem o Exu, é ela. Sabe por que ela? Porque naquele sentido assim, ó, eu vou te provar que tu não precisa do Exu para te estar bem. E se ele trabalha com eventos, aí mesmo ela já tem uns ciúmes até do que ela pode acompanhar. Imagina ela não podendo acompanhar nos eventos. Tem um ponto que diz assim, queira bem o Exu, queira bem esta gente, queira bem o Exu, queira bem o Exu a gente. Né? Aí depois diz, queira bem nossa rainha, ou queira bem nosso Exu. Por quê? O querer bem, tu não pode ter alguém ao teu lado se tu não quer bem essa pessoa, se tu não respeita essa pessoa. E o Exu é da mesma forma. Tu não terás o Exu ao teu lado como teu companheiro se tu não estiver bem com ele. E a pergunta, será que ele tem condições de melhorar o trabalho dele para 2016? Ele tem que separar da mulher, então? Não, não é uma questão de separação. É uma questão dela começar, ela dar o braço a torcer e ela compreender o que é tudo isso. Mas aí nós entramos num outro detalhe agora. Nós entramos na questão do Exu, certo? Agora, existe uma segunda parte sobre tudo isso, que é uma cobrança de orixá para ele, porque a grande preocupação dele era muito o Exu e não o santo dele. Tem o pecado da esposa, o erro da esposa, não o pecado, o erro da esposa. E agora tem o erro dele, porque ele não está conseguindo ir para frente, porque até então quem fazia essa liberação, essa conversa com o orixá era o Exu. Não o Exu que estava se passando, mas ele que estava achando que o Exu era tudo, esquecendo do orixá. Então ele precisa realmente realinhar isso tudo. Precisa realinhar a religião dele. E não é só no Exu. Ele precisa realinhar a religião dele para santo, para o caboclo e para o Exu. Amigo, amiga que às vezes está enrolada com essa história, aproveita essa semana, promoção no valor da consulta, presente com esse patuá de final de ano. Consulta, 3084-3434. Quem quiser fazer uma teleconsulta e não tem como receber o patuá, né? Mas pode realizar uma teleconsulta, não precisa nem sair de casa. É por telefone. E a mesma consulta que você vai receber aqui, 3084-3434. Mais uma pergunta, Pai Mário, ainda sobre homens, né? Falamos aqui de uma separação, falamos agora da entidade Povo de Rua. E agora eu tenho aqui uma pergunta de um amigo que diz o seguinte. Vivi, posso perguntar? Pode sim. Vivi, gostaria de saber sobre uma pretendente. Homens também amam, né? Sim, também se apaixonam. Muito. Estou tentando namorá-la há 1 ano. Somos colegas de trabalho, mas de andares e setores diferentes. Ela não me dá bola, é muito séria, mas sei que é solteira, que vai para as baladas e que também está em busca de alguém. O problema é que ela é muito tímida. Ela cuida de uma mãe e de uma tia. E isso dificulta muito ela fazer planos futuros. Foi o que ela me disse. Mas gostaria de saber se tenho chance
de estar com ela e namorar. Quero coisa séria. Mas ela não. É realmente as responsabilidades ou não tenho chance com essa menina? O nome dela é Salete. Não vou dizer a data de nascimento dela, mas ela tem ali 30, 40 anos. E ele é o Júnior. Não tem chance, Viane. Não tem chance, porque ela já arrumou um escanteio daqui, um escanteio dali, e não é o caminho para ele, não. Ela é uma pessoa que ele já disse, ela não quer nada sério, ela não quer uma responsabilidade. Tanto que Obá marca o corte de uma forma e Ogum marca o corte de outra forma. Então ele tem que desistir. Tem que desistir, ele tem que partir para outra. Ele não... Por enquanto ainda é muito platônico esse sentimento, ela sabe que ele tem um sentimento por ele, mas ela não tem o mesmo sentimento por ele. Sentimento pode se construir ou sentimento acontece? Sentimento acontece. O sentimento pode construir, sim, tu começar a... Construir uma relação. A conquista. O sentimento pode ser conquistado, certo? Pode haver uma conquista, sim. Mas, no caso, ele está perdendo o tempo dele. Ele está perdendo muito tempo dele. Deve buscar uma outra pessoa. Deve buscar uma outra pessoa. Ele não tem nenhum feitiço, alguma coisa que esteja, ou uma energia que esteja tirando a possibilidade dele ter outra pessoa. O que está tirando a possibilidade dele de ter outra pessoa é a fixação que ele está por essa mulher. Que não é errado. Não é errado. Ele tem um sentimento. Só que esse sentimento não é recíproco. Então ele está desperdiçando tempo. Então, amigo, desperdiçando tempo não vale a pena, né? Vou dizer o quê pra você, né? Desiste. Acho que é isso que o Pai Mário tá falando, né? Desiste. Não é isso, Pai Mário? Desistir Foi o que o senhor mesmo. disse. Não, mas desistir mesmo. Desistir mesmo, não é aquela questão, eu vou continuar lutando para ver o que vai acontecer. Olha, o que pode acontecer é num futuro ele está com uma outra pessoa, ela se interessar por ele. Mas no momento, ele vai perder tempo completamente. Completamente, não adianta. Se não tem jeito. E a questão, aquela, como dizia também os poetas, os brutos também amam, até teve um filme em relação a isso. Mas tem uns que amam demais, olha só. Vivi, sou casado há 35 anos, mas encontrei um novo amor. Eu moro em uma cidade com a minha esposa e venho uma vez por mês a Porto Alegre, onde tenho este novo amor. Não somos nenhum dos 3 crianças, mas sabemos que eu tenho essa relação séria. Será que devo largar essa esposa e viver esse amor que eu sinto que é verdadeiro? Tenho muitos compromissos financeiros até fevereiro com a minha esposa. Quero deixá-la bem, mas realmente não consigo me desligar da outra. Tem a outra aí, né? A outra é a de Porto Alegre. Será que eu poderei ser feliz no amor? Há chance de ficarmos juntos? Meu nome, vou colocar como Júnior de novo, tá? Tenho 58 anos. Oh, caro amigo, em primeiro lugar, teu casamento terminou. Indiferente se tu vai ficar com essa pessoa ou não, teu casamento terminou, certo? Primeira posição que tu tem que tomar, definir a sua união estável, que é esse casamento vulgo que você tem, de 35 anos, certo? Compromisso financeiro, não seja medroso. Não seja medroso, seja um homem corajoso. O compromisso financeiro você tem hoje, vai ter amanhã. Então tem que ver a sua felicidade. Em relação à outra união, essa outra pessoa, enquanto você não der um jeito nesse relacionamento de 35 anos, ela não vai ter nunca confiança devida. Porque por enquanto ela está sendo a amante. E a amante é difícil. Até porque a amante nunca tem esse espaço, né, gente? A amante nunca tem essa... É Natal, vai passar com a família, né? É Ano Novo, vai passar com a família e a amante sempre fica de fora. E agora a pergunta vem de uma amante. Tô aproveitando aqui. Pai Mário, fiz um trabalho de Exu e Pombagira para unir a mim e a pessoa que eu amo. Ele está separado da esposa, mas vivem na mesma casa. Tá? Inclusive a esposa dele sabe de mim. É uma relação tranquila. Respeito a família dele, respeito a casa deles, mas ele não toma uma decisão de sair da casa dela para vir morar comigo. Fiz esse trabalho em março, em outra casa. E ele ainda está dentro da casa dela.
Será que o trabalho foi mal feito? Aí fica uma questão ética pra gente bem difícil de responder, né? Tem chance dele vir ainda este ano viver comigo? Ou devo desistir desse amor que me parece ser verdadeiro? Pois realmente a ex-mulher não tem mais nada com ele, já conversamos e isso está bem resolvido. Você quer que eu responda no Búzio ou você responde na carta? No Búzio. Vamos no Búzio? Porque ela disse que fez um trabalho de Exu e Pombagira. Para definir isso, na verdade, olha, né? Sinceramente... Por que ele não sai? Porque ele não quer. Não é o trabalho bem feito, é o trabalho mal feito. Ele não sai porque ele não quer. Tu pode fazer o trabalho, tu pode fazer uma série de coisas, mas ele não quer. Se ele não quer, não tem como. Certo? Se ele não quer, não tem como, porque ele não tem um amor tão perpétuo assim por ela, a ponto de largar tudo por ela. Certo? E Ansan respondendo a Iemanjá da mesma forma. E ela acaba afastando ele de perto dela, em vez de haver a conquista, ela está destruindo essa conquista. Por quê? Porque ela não está simplesmente cultivando essa relação. Ela está destruindo essa relação. Por quê? Ela está ficando desleixada, ela não está sendo uma mulher verdadeira com ela mesma. E aí isso está levando esta relação para o buraco. Por que levar essa relação para o buraco, Viviane? Até essa questão, por exemplo, ela fez um trabalho com Exu e pelo que ela disse, não resolveu no primeiro momento. Não é essa questão de não resolver no primeiro momento. É a questão de que ela não estava preparada para determinadas coisas. E até mesmo para lutar por essa briga. Então, por isso que não está acontecendo como devido. E eu não vou me responsabilizar também pelo trabalho de outros, né? Mas nessa questão aí, diretamente isso. E a dificuldade, muitas vezes, de tu definir, tu tem que definir primeiro a tua vida, para depois tentar definir a vida do outro. Se ele não quer sair, tu é que vai ter que decidir se tu vai querer ficar com esse homem que está em cima do muro ou não. É claro que a gente não vai responder sobre o trabalho realizado em outra casa, mas esse povo de Exu e de Pombagira trabalha rápido. Se até hoje ele não saiu, é porque é uma questão até de livre-arbítrio. Oportunidades, pelo visto, os Exus e as Giras lhe deram, né? Então. Olá, Vivi, tudo bem? Eu quero saber se terei êxito no meu projetos familiares e se encontrarei o amor novamente. Aguardo a resposta no programa, pode ser? Claro que sim, nós vamos responder no programa, só que nem sempre é no dia que você pode, tá? Porque a gente tem a questão da leitura das perguntas aqui. A data de nascimento é 3 de 9 de 71. Quer saber se vai ter êxito nos projetos familiares e no amor. Então, pelo visto, tu quer saber todos os campos da tua vida. Por isso que a gente orienta aí que a partir de amanhã, quem consultar tem um presente especial aqui da Casa de Ansan e Oxalá. Tem descontaço no valor da consulta para quem agendar até às 18 horas, certo? Então, agendou até às 18 horas, ganha o desconto real no valor da consulta. E também você vai ganhar esse presente especial. A limpeza de final de ano que o pessoal está perguntando inicia no dia 4, que é dia de Ansan, óbvio, né? E para quem quer fazer aquele trabalho, aquele ebó especial de amor, é uma boa dica. Agora, vamos ver aqui para essa amiga em específico, porque as consultas são individuais. As consultas vão fazer essa orientação de acordo com a sua energia. Bom, são aspectos diferentes que ela perguntou, né? Ela perguntou no campo amoroso, né? E familiar. Ela quer saber dos São projetos coisas familiares. diferentes, porque tu não dorme com teu pai nem com a tua mãe, né? Tu quer saber por que tá dormindo, né? Então vamos separar os assuntos. Por isso que a consulta é importante fazer individualmente, tá? No campo afetivo, marca um crescimento, marca um fortalecimento, marca um desenvolvimento. No campo familiar também. Então, 2016 é um ano que você está muito bem preparada para as situações afetivas. Afetivas sexuais e afetivas espirituais. Mas e o que tem mais para 2016 para ela? O risco teu, olha só, não é nem profissional, aliás, nem afetivo, nem sexual. Teu campo mais fragilizado é o profissional, é o ganho, é a prosperidade, porque marca perda de energia devido a um excesso de mediunidade. Portanto, você sim precisa de uma limpeza de final de ano, todos nós precisamos, mas também uma limpeza especial ligada ao Oxalá e à mediunidade, para que a tua energia não vá se esgotando e tu perdendo oportunidades
que tu vai ter a nível financeiro e de receber algumas coisas que estavam paradas. 2016 tem certeza que tu recebe, se tu melhorar. Eu estou num pensamento, toda uma energia muito positiva para essa pessoa, então, né? E esse axé de Oxalá e de Bará para equilibrar tudo, né, Viviane? Sim. Assisto o programa todos os dias, estou desesperada. Meus vizinhos vivem me incomodando, parece que o mundo está desabando na minha cabeça. O que está acontecendo? Minha data de nascimento é 25/2/47. Me chamem de senhora triste. Mas ela diz que ela está desesperada porque os vizinhos incomodam? Uhum. Porque vizinhos são esses? Pois então, né? Que vizinhos são esses? Vamos ver aqui que vizinhos estão incomodando ela. Na verdade, esses vizinhos que ela fala é porque ela é uma pessoa muito fechada. E, ao mesmo tempo, ela mora muito próximo dos vizinhos. Deve ser edifício, condomínio, alguma coisa assim. E ela tem hábitos que deveria morar numa casa, tendo uma distância de pátio. Porque o que acontece? O barulho incomoda ela e as atitudes dela incomodam os vizinhos. Então já se criou uma situação muito difícil de relacionamento. Xangô me dizendo que tu deve buscar uma negociação de onde tu mora e se mudar. Você se mudar, não os vizinhos. Aí tu vai dizer assim, Vi, mas eu moro aqui há 30 anos, a minha casa é própria. Aquele tempo, naquele local, se extinguiu. Não tem nada de novo. Tanto que o pseudônimo que ela manda é Senhora Triste, né? É a Senhora Triste. Tu vai continuar triste. Pode mudar os vizinhos, tu vai continuar triste. Porque a energia do local onde tu mora, pra ti, não existe mais. E mais uma vez, Xangô pedindo pra te fazer uma negociação. Ou uma troca de imóvel, né? Ou mudar para outra cidade. Estar mais próximo de pessoas mais positivas. E até mesmo cuidar um pouco mais da saúde. Já deu essa dica aqui, tá? Porque tu também estás com um problema de saúde crônico que tu não está tratando. Então, por isso que a consulta do jogo de cartas e jogo de búzios, ela tem essa característica de individualidade. Porque a gente possa também indicar para você o geral da sua vida e pontos específicos que os orixás nos norteiam. Então, você deve sim mudar de local, fazer um bom negócio onde você mora e principalmente cuidar da saúde. São temas que essa senhora tem que buscar. Lembrando que se ela vier consultar conosco para saber mais sobre isso, vai ganhar de presente aquele patuá, hein? E se ligar até às 18 horas, tem desconto no valor da consulta. Boa tarde, mãe Viane. Boa tarde, pai Mário. Eu tenho uma doença de pele, onde a minha pele fica escamada. Parece uma lepra. Complicada a pergunta aqui, tá, Viane? Aí ele diz assim, parece uma lepra. Mas eu sou uma pessoa que estou vivo e gostaria muito de viver um grande amor. Tenho 38 anos e não tive nenhum amor até hoje na minha vida, nenhuma pessoa que se aproximasse de mim, pois eu tenho essa doença desde pequeno. Vocês têm como me ajudar? Se algum dia eu vou ter um amor na minha vida ou uma pessoa que seja minha companheira, aonde eu possa conversar com ela? Meu nome é Antônio, minha data de nascimento é 28. Aqui não diz o restante, aqui eu não entendi muito bem o restante da data de nascimento dele aqui. Mas ele tem 38 anos, filho. Ele diz que tem uma doença de pele que parece uma lepra. Ele não disse o nome da doença. É o nome popular de hanseníase, né? E a hanseníase existe de diferentes formas. Mas essa dele diz que escama a pele dele toda. Existe uma outra doença também, que agora não me veio o nome, mas que ela cria as bolinhas e escama também, que muitas vezes até atrapalha muito a vida social da pessoa. E ele se preocupa, no mínimo, porque ele também se envergonha disso. Se tem como a religião lhe auxiliar. Sim, Xangô diz que tem como trazer, porque teu fundo, o problema dessa tua saúde que afeta mais é o emocional. Como o teu emocional está desequilibrado, com certeza essa parte de saúde fica desequilibrada também. Mas, pai Mário, eu acho que até um assunto interessante que respondeu o povo de rua, respondeu o Chapanã, claro que é o Deus das chagas, né? E ele fica com muitas chagas, mas respondeu o povo de Exu. Porque no caso desse menino, durante a gestação, a mãe, no caso, né? A mãe de ventre dele, talvez ele tenha sido criado com outra pessoa junto, mas a mãe de ventre dele sofreu muita feitiçaria. É o que apareceu ali. Feitiçarias do povo de alma. E ele, em reação a isso, Chapanã o protegeu. Não é que o Chapanã está trazendo as doenças de pele, mas na verdade está externalizando uma fraqueza que ele tem. Vamos abordar esse assunto nesse sentido. Pode
feitiços feitos para a mãe afetar o bebê? Pode. O feto? Pode. Eu já expliquei que toda criança... E para o pai? Tanto para o pai que o pai não carrega a criança no ventre. Não, mas vamos começar com a criança, vamos começar por parte, tá? Eu já expliquei que toda criança ela tem uma proteção, uma película, um escudo invisível enquanto ela está no útero da mãe, que lhe protege, depois vai lhe proteger até uma determinada idade. Mas se a mãe teve algum tipo de feitiço muito forte, isso pode ser, da mesma forma que existe o cordão umbilical, né, que liga o feto à mãe, durante a gestação, existe um cordão umbilical também espiritual que liga a mãe ao feto durante a gestação. E esse cordão pode ter sido cortado e ter acontecido algumas coisas que trouxe o feitiço também para a criança. O que Chapanã, como você colocou ali, Chapanã protegendo ele, não é trazendo as chagas, mas protegendo ele. Né? Sim. Protegendo ele no total, até que ele, protegendo ele até mesmo da morte. A consequência de tudo isso no decorrer, a gente não sabe, né? Psoríase, lembrei o nome da doença, psoríase. Que também escama. Uhum. Ele não disse ali qual era a doença, era a né? doença. Não disse qual era a doença. Então, essa questão do feitiço acontece, e não somente quando se trata ali de povo de almas, essa questão, certo? É tratar com aquele povo que não é iluminado, a gente chama de povo de alma, certo? Sim, generalizando. Generalizando, mas não é povo de alma, seria o Quiumba, seria o Egum, seria aqueles espíritos que não têm luz mesmo, que procuram uma outra pessoa, uma outra situação para tomar a luz dela. São situações bem complicadas. Por exemplo, nós vamos fazer um ebó com o povo de Exu para a proteção para 2016. Dia 14 de dezembro. Dia 14 de dezembro. Um ebó de proteção com os Exu para 2016. Mas como assim um ebó de proteção com os Exus para 2016? Para que você não sofra esta questão desses feitiços, ou olho grande, ou inveja, ou até mesmo contra assalto, contra roubo, uma série de coisas. É uma proteção direta. Ah, mas isso vai acarretar alguma coisa para a pessoa? Os Exu vão cobrar? Não. É para proteger totalmente a pessoa em relação a tudo isso, velho. E essa pessoa, então, ela já tem uma proteção? Sim. Essa pessoa já tem uma proteção. E aí a pergunta que eu faço também, né? Ainda sobre o mesmo tema, tá? Tá. Se ele precisa trabalhar com o povo de Exu. Nesse caso dele, Viviane, ele teria que ter uma consulta um pouco mais aprofundada, certo? Para ver o que é de fato que está acontecendo com ele, porque a doença pode ser no espiritual muito mais forte que no material. Há necessidade dele trabalhar com o povo de Exu? Creio que não. Mas há uma necessidade de fazer algumas seguranças, algumas coisas para ele com o povo de Exu também. Também, porque tem que compreender que tem orixá, tem caboclo, tem Exu, mas eles são uma linha, eles são uma corrente, eles trabalham todos unidos. Então tem determinadas coisas que é para santo, outras que é para Exu e outras que é para caboclo. Né? Como a gente já vem falando nessa semana inteira nessa questão do Exu, da compreensão do Exu, neste caso deles ali, tem que haver esta compreensão, entendeu? Que ele tem algumas coisas que ele pode ser feito com o Exu. Mas necessariamente ele precisa incorporar? Não, Viviane, não. A questão de incorporação é uma questão totalmente diferente, entendeu? Totalmente diferente, porque nem todo mundo que tem a necessidade de um trabalho de Exu, ou tem a necessidade de um Exu próximo, tem que se incorporar. A incorporação é muito relativa. A incorporação são para pessoas que têm que ter a função de estarem numa corrente, uma necessidade, não tem que estarem, a necessidade de fazerem parte de uma corrente. Porque uma corrente de Exu, uma corrente de caboclo, em primeiro lugar que ela cuida a pessoa, o aparelho, para depois cuidar dos outros. Sim. Certo? Olha só, nós tivemos aqui uma amiga que disse que o bebê nascia no dia 24, aliás, ela só escreveu para mim assim, ó, olha só o pedido de ajuda. Nasce dia 24 de maio de 2016, eu comentei aqui no programa, que estava grávida do terceiro filho, se estava tudo bem na gravidez. E eu me lembro que a gente perguntou isso aqui no dia 11 de novembro. E disse que precisava, acho que o pai Júlio que respondeu para ela, né? E o pai Júlio disse que ela precisava de uma segurança, etc e tal. Pois é, infelizmente, ela perdeu o bebê ontem. Pois. Né? Por isso que a gente diz, vocês ficam esperando o quê, gente? Né? Eu acho que é importante a gente buscar um recurso, né? E buscar principalmente uma força espiritual, porque eu me lembro aqui dessa resposta dela, e a gente sabe que agora não tem mais retorno, né? Tem mais retorno. Pai Mário, uma amiga pergunta o seguinte aqui.
Como reassistir o programa? Ela não pode assistir no horário das 16 no canal, nem no horário das 21 horas. Ela pode assistir através do site www.vivinatv.com.br, tá? Ou pelo Facebook, ou no YouTube. Se você for lá no YouTube colocar Vivina TV, data do programa que você quer assistir, entra automaticamente para você. Mas se você se inscrever no YouTube ali, certo? E clicar em cima do Vivina TV, todas as atualizações do programa Vivina TV através do YouTube dos programas que já aconteceram, chega direto para você. Então inscreva-se ali, entra Vivina TV, YouTube/Vivina TV, certo? YouTube/Vivina TV. Te inscreve que tu vai receber todas as atualizações nossas, sem custo nenhum. Algum. Outra pergunta que eu tenho aqui das pessoas para participarem do programa é de que forma podem participar? Bom, você pode participar do programa de 3 maneiras. Tá? Uma, através do WhatsApp, que é o 96453434, 96453434, que é o WhatsApp do programa Vivina TV, ou pelo mesmo número, 96453434, para mensagens. Mensagens, sim, aquele quadradinho que aparecia a cartinha, certo? Ou através de perguntas no Facebook. facebook/vivinatv.com.br. E aqui mais uma pergunta. Não dá mais tempo. Não dá mais? Não dá mais tempo. Tá bom, então a gente volta amanhã, segunda-feira, programa inédito. Que pena. Que pena mesmo.